Boa tarde, meio-dia e 35 minutos, hora de conferir as principais notícias da nossa região. Um acidente entre dois caminhões e um ciclista deixou uma pessoa morta na manhã de hoje. Nós temos algumas imagens do local. Veja só, a colisão aconteceu na rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304, que liga a Americana a Piracicaba. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a informação é de que o ciclista estava na contramão e o caminhoneiro não conseguiu evitar a colisão. Uma outra carreta que vinha na sequência também se envolveu no acidente e ficou com a frente totalmente destruída. O ciclista foi socorrido em estado grave até o Hospital Municipal de Americana, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele continua sem identificação, já que no momento do acidente não portava nenhum documento. E aconteceu ontem em Limeira a primeira reunião de instauração da CPI para apurar denúncias de corrupção na administração municipal que envolve pagamento de propina. Nesse primeiro encontro, pouca movimentação. A primeira reunião da CPI foi rápida e sobre questões administrativas. A CPI ela foi proposta pelo vereador Carlos Rosler, que é suplente do vereador Eliseu Daniel. Ele estava em atividade por conta da licença não remunerada por motivos particulares do vereador Eliseu. Com o fim da licença, que aconteceu na última quinta-feira, o vereador Eliseu retorna. Então nós precisamos, e o nosso regimento interno ele é omisso quanto a essa substituição. Nós temos um entendimento de que o vereador titular, ele assume a função, mas o nosso entendimento pessoal não basta. É necessário que isso seja decidido pelo plenário da casa. A sessão foi suspensa até que essa substituição de vereadores seja acertada. E nós não podemos cometer falhas nesses quesitos, ou seja, temos que estar atentos para que depois não se alegue qualquer espécie de nulidade. Então temos que ter a serenidade, a tranquilidade para fazer as coisas da forma correta. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar o suposto caso de pagamento de propina pelo ex-secretário de Negócios Jurídicos, Sérgio Batistella, a José Josué dos Santos, conhecido como Messias, para a entrega de documentos que incriminariam o ex-prefeito Silvio Félix, ex-vereadores e outras pessoas ligadas ao governo. A Câmara tem até 180 dias para apresentar um relatório final. A próxima reunião dessa CPI acontece apenas na quinta-feira, no período da tarde. Veja agora o que mais é assunto em nossa região no Giro de Notícias. No Liberal, a crise no setor têxtil faz com que a empresa em Americana demita 130 funcionários. Produtos da China com entrada facilitada no país têm prejudicado a produção e foi necessária a adequação do quadro. A capa do Jornal de Limeira destaca a CPI do Messias. Sterzo aparece e diz que valor pago foi para crédito trabalhista por trabalho em campanha. Ex-secretário de governo dá a sua versão sobre o caso e nega a propina para ocultar dossiê. Já na Gazeta de Limeira, a Prefeitura cria fiscais da merenda. Comissão de Avaliação e Fiscalização inicia trabalhos hoje em depósito de fornecedora. No Todo Dia, Santa Bárbara do Oeste anuncia 7 novas unidades de saúde até 2013. O município passará a ter 19 unidades, um aumento de mais de 58%. O destaque do Diário de Santa Bárbara é o aumento das vendas na semana do Dia das Mães. O comércio local faturou 9% a mais do que o mesmo período no ano passado. O Jornal de Piracicaba fala sobre o aumento no número de passaportes emitidos em Piracicaba com a inauguração do posto da Polícia Federal no shopping da cidade. Emissão do documento no bairro São Dimas acontece só até dia 15 de junho. Depois, o trabalho ficará concentrado no centro de compras. E o futebol é o principal destaque da Gazeta de Piracicaba. 15 se apresenta com Wagner Moraes, o novo técnico. E problemas ambientais e mudanças climáticas são tema do primeiro Congresso Brasileiro sobre Desastres Naturais que acontece aqui em Rio Claro, na Unesp. Valéria Spinelli traz mais informações. Quando chega o verão, época de intensas chuvas, os rios ficam cheios e causam as enchentes que chegam a invadir as casas. E a rede elétrica, que é danificada com a queda das árvores com os vendavais. As velocidades assustam. 70 km por hora ou até 100 km por hora colocam a vida das pessoas em risco. Esses e outros desastres naturais estão aumentando. Então, os profissionais e alunos que escolheram essa carreira precisam de preparação para o futuro. O encontro pretende reunir o conhecimento de diversos especialistas
sobre a questão, sejam eles alunos de graduação, de pós-graduação ou profissionais, discutindo a questão, falando sobre o tema, que se desenvolve a ciência e que as pessoas aprendem a lidar com esses eventos, o que talvez seja um subsídio muito importante para os nossos administradores. Com a iniciativa desse congresso, a Unesp pretende preparar mais os alunos de Rio Claro para atender essa demanda. Como aqui nós temos geologia, geografia, engenharia ambiental, ecologia, biologia, enfim, é ideal. É estratégico para a gente fazer esse congresso aqui. Os cursos, mesa redonda e palestras abordam todos os desastres naturais, o aumento, o monitoramento e como estudar esses eventos. A gente tem percebido uma frequência muito maior de eventos. Então, tivemos Santa Catarina 2008, Rio de Janeiro 2010. Então, é importante que quem está se capacitando ou quem já trabalha na área, conhecer o tema para que, numa determinada circunstâncias, na sua atividade profissional, conheça para poder tentar intervir e auxiliar aquelas pessoas mais sujeitas a esse tipo de processo, que normalmente é aquela população de mais baixa renda e que ocupa as áreas de risco no Brasil como um todo. Com isso, é mais fácil você gerenciar, monitorar e oferecer informações, por exemplo, para políticas públicas, para prevenção e o próprio gerenciamento desse fenômeno. Um novo mutirão para o Cadastro Único de Famílias interessadas em fazer parte do programa Minha Casa Minha Vida aconteceu em Piracicaba. Serão mais de 1.000 apartamentos para sorteio. A oportunidade de realizar o sonho da casa própria está movimentando Piracicaba. A aposentada Aparecida trabalhou como cozinheira industrial por muito tempo e hoje faz seu cadastro com a expectativa de conseguir uma casa para chamar de sua. Eu gostaria muito de ter meu cantinho, né? Que sempre foi o meu sonho. Sempre trabalhei, mas nunca consegui. Então, uma esperança que eu consiga agora. E o que vai mudar na vida da senhora se a senhora conseguir? Tudo! Vai ser tudo. Você já imaginou você sair do aluguel e ter sua casinha? Nossa, porque aluguel você paga e não quer seu, não é verdade? É o meu sonho. Para quem deseja participar do programa federal Minha Casa Minha Vida, é necessário ter o cadastro único. O mutirão está sendo realizado para que todos possam se cadastrar. Desde o início do atendimento especial, mais de 270 cadastros foram efetuados. E a expectativa para os próximos dias é que mais de 400 ainda sejam feitos. O Cadastro Único é um instrumento, do governo federal que é executado pelos municípios, sob a responsabilidade do município, e ele serve para identificar as famílias que vivem em situação de baixa renda, para identificar as características e dar um diagnóstico para que as políticas públicas sejam implementadas. Então, ele caracteriza não só o domicílio, as condições em que a família vive, como cada membro que é residente no mesmo domicílio. Lenilda também fez seu cadastro e está ansiosa. Ela veio de Pernambuco há 30 anos e ainda sonha com a casa própria. Eu não vejo a hora de chegar dezembro, que eles gritarem meu nome lá. É o que eu mais quero, é um canto para mim morar. Em Leme, quem trabalha durante todo o dia terá um horário especial para cuidar da saúde bucal. Karina Rossi volta com mais informações. E aqui em Leme, agora mais um benefício para a população. Os trabalhadores terão, a partir dessa semana, um horário especial de atendimento odontológico, o horário da noite. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o Conrado, que é coordenador de odontologia. Conrado, por que surgiu a necessidade de alterar esse horário para atender a população à noite também? A necessidade surgiu do pedido da população que precisava ter um atendimento à noite para poder trabalhar, e só poderia vir à noite mesmo. Então, o prefeito resolveu, junto com a gente, solicitar esse horário e, a partir do dia 7 de maio, começamos a trabalhar nesse período. E quem pode usufruir desse benefício? Preferencialmente os trabalhadores, que têm dificuldade de ir durante o dia, mas no público em geral, mas sem estar dando preferência para os trabalhadores. E como deve ser o agendamento para as consultas? O agendamento acontece nas quartas-feiras, às 7 horas da manhã, e é só levar um RG e o cartão SUS. Não precisa ser o próprio trabalhador, pode ser algum parente, mas consegue marcar provavelmente para a semana seguinte.
Obrigada pelas informações. Então, o trabalhador tem preferência para esse atendimento gratuito odontológico à noite aqui na cidade de Leme. Para mais informações, é só você ligar no telefone que você vê aí na tela. Karina Rossi para o Região Notícias. Obrigada, Karina. E falando agora sobre emprego, Araras tem algumas vagas disponíveis. Veja as oportunidades. Atendente de farmácia, auxiliar de dentista, carpidor de terreno, ferramenteiro, instalador de som, lavador de carro, marceneiro, pizzaiolo, técnico em eletrônica e técnico em farmácia. O posto de atendimento ao trabalhador de Araras atende na Avenida Zurita, número 681, ou pelos telefones 3544-8538 e 3544-8544. E foi inaugurada oficialmente o posto de expedição de passaportes no shopping de Piracicaba. Karina Rossi acompanhou toda a solenidade. Após algumas semanas funcionando em caráter de experiência, a Polícia Federal realizou a solenidade de inauguração do Posto Federal Unidade Piracicaba, situado no shopping do município. A importância do posto é aumentar a quantidade de área de expedição, reduzir o prazo de agendamento e proporcionar mais comodidade e conforto para a população, facilidade de acesso. A solenidade contou com a presença de autoridades e com a visita do superintendente regional da Polícia Federal, que na oportunidade falou sobre o cenário nacional e estadual da emissão de passaportes. No ano passado nós tivemos um recorde em emissão de passaportes, foram emitidos 2 milhões de passaportes em todo o Brasil pela Polícia Federal, 740 mil desses 2 milhões aqui no estado de São Paulo. Hoje e desde o final do ano a demanda está estabilizada nos níveis do ano passado, né? Então por isso a gente tem melhorado bastante o serviço, particularmente no prazo de espera e particularmente na região metropolitana de São Paulo, que é a mais densamente povoada, onde houve o maior gargalo no passado. Segundo o superintendente regional da Polícia Federal, esses novos postos devem agilizar os trabalhos de emissão de passaportes. Em poucos meses, ou em 30, 60 dias, nós já ampliaremos para 150 passaportes dia. Isso certamente impactará no prazo de espera, nessa demanda reprimida. E o que a gente espera é que realmente em poucas semanas ou em alguns meses nós tenhamos esse prazo reduzido de agendamento eletrônico. E olha só, amanhã tem espetáculo teatral em Rio Claro. A peça Lisbela e o Prisioneiro será apresentada em 4 sessões no Centro Cultural Roberto Palmari. As apresentações serão às 8h10 da manhã, 3 horas da tarde e também às 8h30 da noite. O ingresso custa R$10. Esta edição do Região Notícias fica por aqui. Outras informações em nossa segunda edição, às 6 horas da tarde, ou então em nosso portal na internet, tvclaré.com. Uma ótima tarde para você e até amanhã.